Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou o Andy Ryder, CEO da WHG, estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Esse é o último overview do ano, né? Então foi um ano bem interessante, então temos muitas coisas aqui para já entrar e conversar. É isso aí, agradecer aí para quem acompanhou 11 dessas lives e vamos para a última do ano. Bem, tradicionalmente aqui passando os temas que a gente vai abordar. Então a gente vai falar de excepcionalismo americano, acho que é um tema que depois da eleição dos Estados Unidos ganhou ainda mais popularidade, principalmente na imprensa. É o que nos preocupa para 25, acho que é importante também olhar o que pode dar errado. A gente vai falar de equities, vai falar de Bitcoin, vai falar de Europa e também a gente trouxe aqui esse item 4, nesse Main Street contra Faria Lima, que a gente importou dos Estados Unidos a expressão Main Street contra Wall Street. A gente vai explicar um pouquinho o que é. Eu acho que encaixa bem nessa discussão que a gente tem visto bastante também, especialmente a imprensa repercutindo muito o tema Faria Lima. Então a gente vai trazer um pouco da ideia sobre esse tema. Tá bom, então para começar aqui, né, o retorno dos ativos em novembro, que foi obviamente o ano da eleição, a gente falou um pouquinho na última live que já tinha pego o comecinho do mês, mas o mês, né, continuou e várias outras coisas aconteceram. E realmente, no final das contas, né, criptomoedas foram os grandes vencedores aqui do pós-Trump. Né, tanto na esquerda dá para ver o índice de todas as criptomoedas e na direita, nos baskets que a gente sempre traz, né, as mineradoras de Bitcoin, né, ações listadas nos Estados Unidos, são mineradoras de Bitcoin, subiram também 50%. Foi um mês positivo para risco, especialmente nos Estados Unidos, né, que a gente falou, excepcionalismo americano, que já tem sido o grande tema do ano, né, só aumentou esse tema. E a gente aqui no Brasil, né, que tem essas barrinhas verdes aqui na esquerda, foi um mês bem difícil para todos os ativos. Né? A gente vê, né, tanto renda fixa, quanto moeda, quanto bolsa, né, o kit inteiro foi mal no mês, a gente vai falar um pouco disso também. E eu acho que interessante o ouro, né, que era um grande tema, todo mundo estava meio escondendo nele. Foi um financiador, assim, vamos chamar de, né, gente aumentando o risco, você reduzia o ouro, né, e China, obviamente, não, perdedora aí com Trump também, Europa também. Então foi, né, realmente essa bifurcação geográfica só aumentou, né, mercados emergentes, Europa, IEM em cima de Europa também. Eu acho que esses três aí não só não subiram, como caíram bem no mês, enquanto os índices americanos foram muito bem. Na direita, acho que tem um pouquinho mais de granularidade, né, do que estava indo bem, o que não foi. Né, além de mineradora de Bitcoin, dá para ver nessas ações especulativas do ARK ETF, que a gente fala bastante aqui. Né, high short interest, quer dizer, ações que os fundos estão short, né, então que os fundos acham de má qualidade normalmente. Né, dá para ver na empresa com margem baixa, software caro, né, então empresa non-profitable tech, né, então empresas de qualidade baixa subiram, quer dizer que tem mais beta, normalmente, né, é comum num rallyzão essas ações subirem mais do que o mercado. E do outro lado dá para ver nas piores ações quase tudo, né, Brasil, China, Europa. Acho que não falei, essas geografias, especialmente China e Europa, que sofrem com Trump, e o Brasil que está com nossos problemas aí, que a gente vai discutir um pouco mais. Aí só para, né, continuar nessa ideia, né, esse excepcionalismo americano, né, o S&P esse ano subindo 29%, aqui essa linha vermelha aqui na esquerda, dá para ver que é um dos melhores anos da história, né? Então a gente pegou aqui 100 anos, né, praticamente de S&P, como que foi a trajetória do ano, e dá para ver que é um dos melhores anos da história. Né, desde 97, dá para ver aqui na direita na tabelinha também, mais fácil, que desde 97 que a gente não tem um ano tão bom, se acabasse hoje, né? Claro que ainda tem 2 semanas, dá para cair um pouco e tal. Mas, né, bem próximo aí do que foi em 98, né, que talvez foram os melhores anos aí da Bolsa Americana durante o boom da internet. E aqui na esquerda um pouco, né, dessa bifurcação, ações americanas contra o resto do mundo, que dá para ver tanto no preço das ações quanto no fundamento. Né, o lucro das ações, né, não para de subir, quase quadruplicou em dólar na última década e meia,
enquanto no resto do mundo, né, subiu, sei lá, uns 60%, 70%, alguma coisa assim. Então, uma diferença muito grande que se reflete em preço. Né? Normalmente, as coisas andam por algum fundamento e acho que isso está bem claro aqui. Eu acho que na direita o interessante é que tem esse debate. Né? Vamos dizer que o ano acaba hoje. Pô, a gente teve 2 anos seguidos com a Bolsa subindo mais que 25%. O que isso quer dizer? Estou atrasado, já foi... É uma bolha, a gente ouve esse tipo de coisa toda hora, né? Eu acho que dá para ver aqui no histórico, né? Não sei se isso quer dizer muito, mas né, pelo menos historicamente é comum ter né, vários anos seguidos de altas grandes, assim, né? Não sei, dá para ver lá nos anos 50, pô, teve 4 anos seguidos de 49 a 52, né? Tipo, de quase 20% na média, depois no final dos anos 50 de novo, né? Teve um ano que caiu, mas aí depois uma subida de 43% lá também. Aí nos anos 70 né, foi mais volátil, cai, sobe, cai, sobe. Aí, obviamente, nos anos 90, essa sequência de 5 anos seguidos. Mas acho que o maior período foi 2009 até o Covid, né, com exceção de 2018, né, todo ano aí subindo né, bem, praticamente, né? Teve um outro ano que não subiu muito, mas vários anos seguidos de duplo dígito de alta. Então, não, sei lá, não me preocupo muito com isso, não. Pelo contrário, acho que é um sinal que tem uma coisa nova acontecendo e não me surpreenderia se próximo ano a gente tem outro ano bom também. Os bears vão dizer que depois de 2 anos com altas acima de 25%, normalmente o terceiro ano é ruim. Né? Essa é um pouco da tese dos caras que são mais pessimistas. Olhando aqui eu não vejo isso. Mas exatamente, não tem um padrão histórico tão claro para comprovar essa tese. Eu acho que a gente fez uma brincadeirinha, tinha esse conceito depois da Lehman chamado de TINA, né? There is no alternative, que normalmente era para... o Bernanke, né, normalmente, né, botando juros muito baixos e forçava você a sair da renda fixa e comprar ações. Então, ações virou o ativo que era a única alternativa que você tinha, se você quisesse algum retorno. E agora os Estados Unidos meio que virou isso, né, porque não é só que os Estados Unidos têm uma história boa, os outros lugares têm uma história ruim. Né, esse é o parte do problema. Então, a gente vê... Né, para começar, só o pano de fundo, essa performance relativa do S&P contra o índice mundial, né, que é o MSCI World. Né, quando a barrinha está para cima, quer dizer que os Estados Unidos estão indo melhor. Quando a barrinha está para baixo, quer dizer que os Estados Unidos estão indo pior. E realmente, nos últimos 50 anos, teve uma bolha do Japão, lá nos anos 80. Então, os Estados Unidos foi pior né, em alguns anos. Teve o boom da China, que a gente conheceu bem no Brasil. Aqui, né, mercados emergentes ralhou muito, lá de 2002 até a Lehman e tal, até né, se incluir 2010 ali. Mas fora essas 2 janelas é meio incomum os Estados Unidos né, ir pior do que o resto do mundo. Então teria que ter uma história nova, assim, que a gente não está nem pensando hoje para ver isso. E parece que a gente está numa direção contrária. Assim, nos mercados emergentes aqui embaixo na esquerda dá para ver que o lucro por ação está parado faz 13 anos, né, tipo, em termos nominais. Né, pensa quanta inflação teve nesse período né, e o lucro está parado. E aqui na direita a gente achou né, um gráfico bem deprimente aqui da zona do euro, que qual que era a projeção de 5 anos para frente do crescimento do PIB. E no ano 2000 as pessoas achavam, o mercado achava que era 2,5, 2,7, era o que a zona do euro ia crescer. Alguns anos depois, 2,3, depois 2,1, depois 2, depois 1,9, 1,7, 1,5. É uma linha reta e agora estamos em 1,3%. E nem sei se isso vai continuar caindo, talvez, né? Porque meio que o modelo econômico deles está meio com problemas, né? Capa do Economist semana passada, né? A gente achou engraçado também sobre a França, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os problemas da França depois. Mas acho que é isso. O Trump ganhou e fala, pô, os Estados Unidos tem uma história boa de AI, tem uma história boa de investimento, nearshoring, tudo que a gente tem falado esse ano inteiro. Mas ao longo do ano também foi piorando a história né, da zona do euro, com a Alemanha com vários problemas, agora a França com vários problemas, mercados emergentes, né, o México, que era uma historinha boa, virou uma historinha difícil também. Brasil, obviamente, a gente conhece bem a história. China está com dificuldade. Então, né, Coreia teve uma tentativa de golpe semana passada.
Então é meio difícil saber, né? Até a Índia está desacelerando agora, né? Que é um queridinho, tá difícil o mercado lá. Então meio difícil saber, né, o que vai animar o mercado fora dos Estados Unidos mesmo. Aí eu acho que a conclusão disso para ações, né? Então o que a gente viu? A gente viu um fluxo muito forte para os Estados Unidos, especialmente depois da eleição do Trump. A gente escolheu um gráfico aqui, mas tem milhões de gráficos, né, falando da mesma história. Dá para ver que no agregado teve um fluxo positivo para emergentes, envolvidos com meio 0 a 0 no ano, mas, né, recentemente foi meio que um foguete aí para os Estados Unidos. O posicionamento, a gente traz alguns posicionamentos diferentes, né? Tem esse consultor que a gente gosta, Wanda, que é bem quantitativo, que tem um posicionamento que volta há muito tempo, que é um agregadão, que realmente está chegando nesse nível 1.8, que tem sido mais ou menos um teto aí nas últimas década e meia, né? Quando 2 dá para ver que a gente, né, desenhou aí em vermelho, né, ficou meio que um teto. E ele fez uma conta falando, pô, quase sempre, ou praticamente sempre, que esse posicionamento passou de 1.7, em algum momento nos próximos meses teve uma correção do S&P. Então, você nunca sabe onde é que vem. Aí tem essa tabelinha que ele fez aqui na direita em cima. Depois ele fez um agregado também, não deu para botar tudo aqui, mas, né, muitas vezes tem alguma coisa a ver com o Fed, algum medo que o Fed vai ter que normalizar juros, né, inflação volta, volatilidade vai ficar muito baixa e tem muita especulação e tem um problema com isso. Geopolítico é um que também apareceu várias vezes. Normalmente são correções que, né, não foram tão pesadas, mas tem alguma correção. Então acho que isso é uma coisa que realmente, né, o sentimento mudou, eu acho, e está positivo de verdade assim, nos Estados Unidos com ações, que é uma coisa que a gente não via faz tempo. Né? A gente ficou aqui 2 anos sendo chato, falando que não achava que ia ter recessão e tal, e que o valuation não estava caro. Eu acho que hoje em dia, né, o mercado já migrou para isso, até demais. Assim. Então, realmente tem um pouco, né, de excesso de otimismo. E acho que no próximo slide a gente fala um pouco do valuation, que a gente sempre, né, tem falado faz tempo que a gente não achava que estava alto. A gente ainda não acha que está tão alto assim, mas, né, não está mais aquela barganha que estava antes. Mas, de novo, aqui a gente gosta de mostrar de jeitos diferentes, né, porque eu acho que só olhar o PI do S&P, que a gente falou várias vezes ao longo desse ano, a gente acha que, né, sei lá, não conta a história inteira. Aqui a gente já tem mostrado algumas vezes esse conceito de Tech Plus contra X-Tech Plus, né? A gente já mostrou o nosso, o UBS tem um deles. Aí eu acho que ficou legal aqui atualizado, né? O PI deles aqui do Tech Plus está em 28, esse X-Tech Plus está em 18.9. Se você olhar essa linha laranja, para mim não parece que está nenhuma euforia, assim, né? Realmente parece que o Tech Plus está entregando crescimento de lucro, que a gente vê aqui na direita, né? O Mag 7 aqui crescendo lucro muito forte. Aí fica essa dúvida, será que o resto do S&P tradando no múltiplo meio que em linha, talvez um pouquinho acima do histórico, talvez isso está caro porque o lucro realmente está ruim dessas empresas, né? Está sempre tendo revisão para baixo, isso não muda. Com a eleição do Trump teve, né, um pouquinho de esperança, porque em 2016 ele conseguiu virar o jogo cortando imposto, né? E realmente as small caps foram bem. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não dessa vez, mas por enquanto está difícil. Mas uma coisa que a gente já mostrou várias vezes, mas a gente gostou desse relatório aqui também, né, que se você olhar o fluxo de caixa, todo mundo olha PI, mas as empresas estão com um fluxo de caixa muito melhor do que era antigamente. Então, pena que a gente não conseguiu, né, fazer esse free cash flow yield voltando, né, 30 anos aí, porque não tem esses dados na Bloomberg, mas eu acho que com certeza mostraria que não está tão caro, se você olhar por essa ótica, especialmente se você divide em tech e non-tech. Mas aqui dá para ver que sei lá, o S&P aqui, se você olhar só o fluxo de caixa sobre vendas, foi de 2,5% para 11%, né? Então são empresas de muito mais qualidade, né, que estão gerando muito mais caixa. Então acho que é outro tipo de qualidade de business que a gente está olhando. Aqui na direita, acho que são 2 índices que a gente tem mostrado aqui recentemente mais, que eu acho que dá uma ideia melhor sobre valuation,
Então, primeiro é o Equal Weighted S&P, né? Então esse S&P 500, se você tivesse 500 empresas com o mesmo peso ao longo do tempo, agora está 17,7 vezes PI. Se você olhar historicamente, acho que está um pouquinho acima da média histórica, porque né, teve Covid, teve pós-Lehman, aí estava bem barato e tal, mas não parece tá chamando tanta atenção assim, né? Se pegar esse período de 2015 até o Covid, era mais ou menos esse o valuation, né? Parece uns 18, 17,5, 18, parece que é o justo, assim. E se a gente acha que a gente está entrando num período com o Trump, né, mais positivo, esse sertanejo americano, acho que tem tudo para, né, realmente ficar mais caro, na verdade. E o S&P 600, que é o índice de small caps dos Estados Unidos, que é essa linha escura, dá para ver que 16,3 subiu muito aqui na margem, né, porque quando a gente estava falando disso alguns meses atrás, estava 14,5, 15, é uma linha reta aí, né, depois da eleição, ou nos últimos meses, mas ainda assim, nesse nível, também está meio que abaixo, aí eu diria que a média, se você excluir, né, os momentos aí piores, acho que uns 17, alguma coisa assim, para mim também não assustaria, não. Então acho que o valuation está ok, é um pouco a conclusão. Meio para a média. Né? Tem uma história muito boa, só melhorou a história com valuation que está ok. Não está, né, mais tão atraente quanto estava antes, mas também não é uma coisa que assusta, pelo contrário. Aí Bitcoin, dado que tem sido o grande assunto, a gente quis trazer um slide aqui, né? Tipo, eu falei um pouco disso da última live, né? Mas olha os gastos na eleição, né? O azul claro é contribuição de corporações que historicamente, né, pagam todas as campanhas aí das eleições. E esse ano, olha quanto que veio de empresas que tem a ver com criptomoedas, né? Então o negócio foi de 0 para quase metade da contribuição. Né? Então uma mudança assim radical. Teve uma conferência até ontem, né? O filho do Trump lá, né? Várias pessoas, membros do governo lá. Então, realmente virou um tema que tem muita gente do governo, que tem muito Bitcoin na física, que está querendo, né, desenvolver essa indústria. E a gente botou meio que aqui em cima e embaixo, né, na esquerda, são 2 gráficos de Bitcoin, na direita são 2 gráficos de mineradores de Bitcoin, que a gente falou que foi o melhor basket do mês, né? Embaixo é meio que todas as ações da SEC, que é o regulador, relacionado à criptomoeda. Então, meio contrário, né? Então, olha o vento contra que você teve nos últimos anos, durante o governo Biden, com os reguladores que odiavam Bitcoin. Eles viraram a mão esse ano e aceitaram o ETF de Bitcoin, porque eles viram todo esse dinheiro indo para a campanha republicana e, né, obviamente, muita gente jovem que historicamente era mais, né, alinhado com os democratas, estavam migrando para virar republicano, muita gente da Califórnia, Nova York também, né, que são doadores de campanha, que isso era um dos maiores tópicos para eles. Então eles meio que foram forçados a, né, pivot, mas, né, só acho que o ponto é, em vez de ter alguém que estava muito contra você, agora tem alguém que está muito a favor de você, vamos ver, né, os impactos disso, mas acho que isso explica boa parte da andada que teve o Bitcoin. E aqui na direita só um subtema desse tema, que são esses mineradores de Bitcoin, que tradicionalmente as pessoas compravam, né, mais coisas de pessoa física, não tinha muita cobertura, né, dos grandes bancos, que era, eles estão minerando Bitcoin, qual que é o preço do Bitcoin no futuro, então quanto que vale essa empresa e pronto. Mas com esse tema de AI demandando muita energia e tudo que a gente falou de eletrificação, né, então essa barra azul aqui é o quanto você vai precisar de energia, né, porque a demanda vai aumentar muito nos próximos anos. E quanto você está construindo de data centers, esse DC, quanto tem capacidade disponível na rede atual, então tem ainda esse buracão para suprir. A energia nuclear pode ser uma coisa que vai ajudar, mas tem essas empresas que já estão prontas, que já têm contratos, né, de energia, que eles estão de muita energia barata para minerar crypto, que estão falando, pô, de repente eu mudo esse contrato para essas grandes empresas de tecnologia que estão construindo muito data center, e será que isso é rentável? Esse é o ponto do gráfico embaixo, que as empresas de data center tradam no múltiplo quase 10 vezes mais do que as mineradoras de Bitcoin, se você começar a olhar por essa ótica. Então, acho que essa é a grande oportunidade do setor, que virou meio ganha-ganha. Você é um play de AI Power, mas se o Bitcoin continuar subindo, você também deveria subir. Então, eles, né, acho que por isso que
ficou tão na moda. Assim, essas empresas estão começando a ser descobertas agora. Vem nas duas pontas. Né? Não. Muito bem. Agora falei demais, eu passo aqui para o Fenôlio para falar a parte mais interessante. Falar um pouco de macro, né? Essa questão de 2025, o que pode preocupar, o que pode mudar um pouco a narrativa. Acho que um dos pontos de atenção para a gente é a inflação. Por quê, né? Primeiro, só uma recapitulação, né? Desde a pandemia, o mercado tem flutuado sobre sua preocupação principal. Acho que depois da pandemia o foco era 100% inflação, né? Que é essa área aqui. Quando o break-even inflation saiu de 2 para perto de 4, quase dobrou. O Fed reagiu e aí o medo do mercado ficou sendo recessão, né? Então a expectativa de PIB 12 meses à frente foi para perto de 0 na época. Todo mundo achava que a economia americana ia para recessão, ela não foi, o PIB reacelerou, que é essa terceira fase aqui. Né? Então daí a gente começou a avaliar até onde o Fed iria subir juros, se o Fed ia chegar a 6 ou não, se ia ser higher for longer, no lending, toda aquela história. No meio do ano de 2024, nós trouxemos aqui vários gráficos sobre desaceleração da economia dos Estados Unidos, o mercado de trabalho estava esquisito, o Fed chegou a cortar 50 pontos em setembro, a inflação, o break-even inflation, chegou a furar 2%. Tá? Então, dava aquela sensação que a economia estava desacelerando, que o juro estava apertado demais, que tinha que normalizar mais rápido, só que talvez... O Fed cortou 50 e de lá para cá a economia só melhorou. Né? Vieram os dados melhores, a inflação voltou a incomodar de certa forma, então o break-even inflation voltou a subir para perto de 2,5%, e isso fez o mercado reavaliar o ritmo de corte de juros. Então, quando você olha o gráfico da direita aqui em cima, a gente colocou 4 curvas, cada uma é uma data, né? E a curva de juros dos Estados Unidos, ou seja, a taxa de juros em cada vértice até o final de 25. Então, em setembro, quando tinha aquele mal-estar, o Fed vai cortar 50, tem que cortar 3 de 50. A curva de juros tinha esse shape que levava a taxa no final de 25 abaixo de 3%. Também dá para ver na tabelinha aqui em cima. Só que de lá para cá, especialmente na virada de setembro para outubro, com os dados mais fortes de atividade e inflação, o mercado tirou muito desses cortes. Tá? Ele praticamente colocou 1 ponto a mais de juros na curva, chegou a 4% no final de 2025, depois da eleição, no auge em 22 de novembro. E depois recuou um pouquinho agora na margem para 3,70, mas é praticamente 1 ponto a mais, né, do que tinha antes. Daí sempre tem uma discussão, né? Fala, será que vai continuar essa migração para cima? Será que o Fed vai ter que subir juros? Vai repetir o que foi o Brasil recentemente? Isso a gente vai conversar um pouco no próximo slide. Esse seria o risco, né? Ter essa reversão de expectativas do Fed continuar. Então, que era 2,85 de juros no final de 25, que já virou 4, que daqui a pouco pode virar 4,5, vai virar 5. Será que esse é o grande risco para o ano que vem? E o gráfico de baixo é só para mostrar a probabilidade implícita que o mercado atribuía para cortes de juros. Então, assim, lá em setembro... Para a reunião de dezembro. A reunião de dezembro. Então, em setembro, o mercado tinha uma probabilidade grande de corte de 50 pontos. Chegou a ser a maior probabilidade, chegou acima de 60%. Então, o Fed teria que dar uma sequência de 50. Ninguém corta uma de 50 para dar uma de 25 depois. Como essas teses elas vão para o buraco muito rápido. Daí os dados vieram melhores, a chance de 50 foi embora, a chance de 25 bips cresceu, até que chegou a de manutenção a ser maior do que de corte de 25. Ficou meio a meio, não? Ficou meio a meio, né? Naquela época, será que o Fed vai cortar? Não vai cortar? O Powell está passando uma mensagem mais hawkish, e na margem o mercado se convenceu que tem o corte. Então, devemos ter o corte na semana que vem, a menos que realmente o dado de inflação que sai daqui a 1 hora seja uma coisa completamente fora do padrão. Deve cortar, vai ter uma discussão do ritmo para o ano que vem, o Fed deve ser mais cauteloso sim, né? Não deve cortar em janeiro, talvez em março e olhe lá, mas esse é o risco, né? Assim, tem um reflation nos Estados Unidos, não é só a inflação, mas também atividade econômica mais forte, com inflação, levando o Fed a fazer uma reavaliação mais profunda do ciclo de política monetária. Né? Só para complementar, acho que então esse slide, por enquanto, é falando ao lado bom.
né, a gente saiu desse medo de hard landing até de soft landing, né, e por enquanto é bom que a atividade está mais forte, né, a inflação cai abaixo de 2 é um sinal que talvez a gente ia desacelerar demais. Então está saudável, mas será que não está aquele negócio meio devagarzinho? Né? A expectativa de inflação começa a subir, a expectativa da economia está melhor até que as pessoas acham. Né? Por enquanto está ok, porque o Fed ainda vai cortar a próxima semana, mas olhando para 25, é daí que pode vir a surpresa. Você olha os drivers, né, tradicionais de crescimento, eles são drivers expansionistas. Tá? Então você tem, primeiro, o índice de condições financeiras, seja da Goldman Sachs, seja do Fed, estão muito patamar expansionista. Esse nível de 98,84 é o percentil 16 da distribuição, ou seja, só 16% das vezes a gente viu um índice de condições financeiras mais baixo do que agora, sendo que o grosso disso foi durante a pandemia. Né? Se você pegar historicamente, a gente está num patamar muito baixo. Então, assim, as condições financeiras, monetárias, elas estão muito estimulativas. Outro componente também estimulativo é o Animal Spirits. Então, ontem saiu o dado de confiança das pequenas e médias empresas, que teve um salto semelhante a 2016, quase 10 pontos. Então, o empresariado está mais energizado, animado para fazer, né, confiante de que a próxima administração nos Estados Unidos vai ser mais pro-business e que isso vai gerar uma confiança para fazer investimento, contratação. Está tendo uma conferência, a maior conferência do setor financeiro agora em Nova York, e os bancos falando que a inadimplência parou de piorar, que o consumidor está bem. Nós achamos que vai começar a melhorar daqui para frente. Então, né, tá um otimismo assim agora. E com o Trump, assim, a probabilidade de ter aumento de impostos ela foi praticamente a zero, né? Então, o empresário e o consumidor também sabe que o seu pagamento de impostos não vai mudar. Se bobear, pode até melhorar, especialmente para as corporações. Então, são todos drivers de crescimento. Então, quando você coloca isso num modelo simples, você vai ver um PIB americano entre 3% e 2,5% em 2025. Os juros que tinham esse medo de abrir, né, e ser ruim para housing, agora está fechando. Né? Então, housing também está começando a melhorar. Né? Então... todos os drivers são meio bons assim, de crescimento. Né? A inflação vai ser meio chata, já está sendo um pouco chata, até pelo menos março, tem a questão da sazonalidade desfavorável no início de ano. Então, quando você pega aqui o núcleo de inflação em 3 meses e analisa, né, você tem uma reaceleração de bens, muito é carro usado, está tendo problema de oferta de novo, muita gente acha que isso é temporário, depois volta, né, mas você tem a parte de... Mas bens ajudou muito no pós-Covid, né? Estava rodando negativo por boa parte dos últimos 2 anos. Né? Então, só de não ser mais negativo já é ruim, o resto teria que começar a compensar rápido. Assim, né? Ou esse bens vai voltar a ser negativo, que é um pouco da tese, mas vamos ver se vai se concretizar. Né? Mas a gente tem uma inflação que parecia que ia rodar entre 2 com 2,5, agora parece que é mais 2,5 com 3. Esse é mais ou menos o nível. E daí o Fed pode falar, poxa... Sempre começa assim, né? Só porque então vamos monitorar. No modelo do economista nunca vai ter uma inflação voltando para 4, né? Mas se a economia continuar bombando desse jeito... exatamente. E um ponto que me preocupa mais é essa questão da política do Trump de deportação. Então, porque pode mudar mesmo a dinâmica do mercado de trabalho e a tendência da taxa de desemprego. Tá? Então, só para ter uma ideia, a gente colocou nessa tabelinha aqui embaixo, isso aqui é o crescimento da força de trabalho nos Estados Unidos quebrado entre imigrantes e nativos. Então, por exemplo, entre 2022 e 2024, a força de trabalho cresceu cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo que 1.800.000 pessoas vieram de imigrantes. Então, o grosso foi via imigração. O que se diz é que a política imigratória do Trump vai reduzir esse fluxo desse 1,8 para alguma coisa perto de 750. A gente acha que vai ser até mais baixo. Ainda é difícil de saber com precisão, mas se isso acontecer, você vai ter um fluxo, um aumento da força de trabalho de 1.300.000 pessoas, que é praticamente 1 milhão de pessoas a menos como oferta de trabalho para 2025. E daí, dado que a demanda continua lá, né, você tem todos esses vetores positivos de demanda, vai ter demanda para o trabalho, a taxa de desemprego que o Fed projeta hoje em 4,40, ele pode ter uma surpresa aí até 60 basis points para baixo. Tá? Pode ser 4, pode ser 3,80. Aí, o que o Fed vai pensar? Né? Ele vai dizer, toda essa alta aqui da taxa de desemprego,
Ele falou, olha, ele reagiu com um corte de juros, ficou com medo disso começar, né, a entrar num ciclo negativo. Agora, se a taxa de desemprego começa a cair, né, o mercado de trabalho volta a apertar de certa forma, ou no mínimo deixa na mesma posição que está hoje, e com a inflação entre 2,5% e 3%, ele vai reavaliar e dizer, pô, não preciso dar mais estímulo monetário, posso parar por aqui. E daí aqueles 2, 3 cortes que ainda existem para 2025 podem ir embora. Então, acho que essa, para mim, é a variável que a gente tem que acompanhar. Né? Eu acho que uma das medidas iniciais do governo Trump é sobre imigração. Então, a gente vai ver a intensidade, a capacidade de implementação, e o impacto no mercado de trabalho e daí a reação do Fed. Eu acho que essa causação, muita gente olha para a tarifa, mas talvez esse mercado de trabalho e o efeito da deportação é tão importante e tão impactante para o Fed, para os juros, do que tarifação. E aqui a gente entra um pouco no detalhe também sobre a discussão a respeito da política econômica americana, porque o que a gente comentou no slide anterior é o tradicional que o mercado inteiro acompanha diariamente, né? Fed, fiscal, etc., inflação de curto prazo, mas sempre tem uma discussão de política econômica um pouco mais ampla, de médio e longo prazo, que a nova administração pretende implementar. E a gente comentou já na última live sobre isso, né, mas foi muito breve, até porque a eleição tinha acabado de acontecer, e aqui a gente traz um pouco mais de detalhe. Então, o Scott Bessent... Não tinha o Scott Bessent ainda, agora Exatamente. tem. Scott Bessent agora é confirmado secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e a gente fez uma pesquisa mais ampla sobre o que ele tem dito, como ele pensa sobre economia, saindo um pouco do curto prazismo, né, que fica mais na mão do Fed. Então, ele tem essa ideia do plano 333, que significa os Estados Unidos alcançarem uma taxa de crescimento do PIB de 3%, um déficit fiscal de 3%, hoje é 6%, e produzir um extra de 3 milhões de barris de petróleo / gás por dia, equivalente. Tá? Esse é meio que um desejo, não sei se é uma meta, não acho que não é uma meta, um desejo, assim, um guidance. Né? Falou, olha, 3 de crescimento, 3 de fiscal, 3 milhões de barris de extração por dia. E de onde veio um pouco dessa ideia? Ele tem certa simpatia pelo que o Shinzo Abe fez no Japão na metade da década passada, que é o Abenomics, que era as 3 setas ou 3 arrows, que ele basicamente usava uma combinação de política fiscal expansionista, monetária expansionista e estrutural para revitalizar o Japão. A ideia do Bessent é essa combinação de política monetária e fiscal, junto com uma alteração estrutural da economia americana, para tentar reorganizar os Estados Unidos ao longo do tempo. Tá? Então, muito mais do que fazer controle de ciclo econômico de curto prazo, que é o que o Fed faz, ele está pensando no médio prazo dos Estados Unidos. O que eu posso entregar para reordenar a economia dos Estados Unidos? Então, acho que essa é a inspiração do Abe lá de 2014. E quais são os princípios fundamentais? Né? Eu acho que o primeiro é impulsionar a competitividade industrial, que no fundo é trazer as manufaturas e as indústrias de volta para os Estados Unidos. Reduzir o déficit comercial, que seria um subproduto disso, né? Você importa menos, produz mais internamente. E reduzir o déficit fiscal. De como você faz isso, né? Porque aquela coisa, a teoria é bonita, a prática é o que é o grande gargalo, né? É usar a tarifa como um instrumento estratégico de pressão. Então a gente vai ouvir muito sobre tarifa em 2025, mas talvez mais nesse campo da pressão do que da implementação. Talvez China é um pouco diferente, eu acho que China tem um apetite maior para implementar, mas para as outras geografias não. Mas até contra a China isso vai ser usado como um mecanismo estratégico. A gente lê algumas coisas a respeito sobre um tal de Mar-a-Lago Accord, que é um paralelo com o que aconteceu nos anos 80, que teve o Plaza Accord, foi um acordo feito na época para desvalorizar o dólar. Então, que medida os Estados Unidos conseguem fazer esse reordenamento global, utilizando esse amplo acordo entre Estados Unidos e Ásia, especialmente, tá, para tentar desvalorizar o dólar e valorizar moedas que eles acreditam que estão artificialmente desvalorizadas. Então, o yuan é o principal. O yuan está desvalorizado de maneira proposital, que gera um consumo mais baixo do que deveria, um investimento maior do que deveria, e daí a China inunda o mercado de produto industrial e gera um desconforto generalizado. Então, em que medida você pode contribuir para esse reequilíbrio da economia da China via moeda e usa tarifa como instrumento de pressão, e também essa questão de friendshoring, que é trazer as empresas dos países que eles
Ele não acredita muito em globalização ampla, é mais um mundo multipolar. Então, vão ter os países que são mais próximos mesmo dos Estados Unidos, e outros não, e daí você vai tentar atraí-los para os Estados Unidos. Tá? Disciplina fiscal sempre aparece, então não é um secretário de Tesouro que acredita que os Estados Unidos é uma potência e todo mundo quer título da dívida e vou ter um fiscal completamente fora de controle. Não é assim. Ela acredita que a disciplina fiscal é muito importante. Né? Produção de petróleo é importante para reduzir a inflação e manter a expectativa de inflação baixa, e tudo gradual, nada abrupto. Tá? Então, qual que é a implicação? Basicamente, ele quer, com inflação controlada e fiscal controlado, menos juros, e com menos juros e esse acordo global, um dólar mais fraco. Então, por mais que as políticas iniciais do governo Trump sejam um dólar mais forte, né, que é uma economia crescendo mais, o Fed talvez não conseguindo cortar tanto, ameaças tarifárias puxando o dólar, no final do processo, o desejo deles é ter um dólar mais fraco. Então, o ponto é, vai conseguir implementar? Talvez não. Mas essa é um pouco a ideia inicial e talvez é para onde a narrativa mais de médio e longo prazo ou estratégica da economia americana vai, pelo Scott Bessent. E acoplado a isso tem o DOGE, né, que é o Department of Government Efficiency, lá do Elon Musk, né, que tem essa questão inicial de ele quer fazer uma mega de uma reavaliação dos gastos federais nos Estados Unidos de forma a trazer mais eficiência e conseguir reduzir despesa sem tocar naqueles pontos mais difíceis, que é reformas de gastos sociais, etc. A primeira avaliação do mercado inteiro foi: não dá para fazer, não tem capacidade, não tem espaço, não tem poder. Né? Só que de lá para cá tem mudado um pouquinho essa narrativa. Eu acho que um ponto importante que a gente quer destacar aqui para acompanhar é esse, que na tradução seria a revisão do ato de controle de retenção de 74, no inglês Impoundment Act. A partir de 74, o presidente dos Estados Unidos não tem mais poder para alterar o orçamento aprovado pelo Congresso. Antes de 74 tinha. Então o Congresso aprovava um orçamento e o presidente poderia permitir um gasto inferior àquilo que foi aprovado. Então o que o Congresso aprovava era um teto. A partir de 74 inverteu, virou um piso. Ele tem que cumprir o que o Congresso aprova. E os membros do governo Trump, que já foram indicados, querem mudar essa legislação, dizendo que ela é inconstitucional, porque antes de 74 o presidente da República tinha essa força. E vão tentar até utilizar a Suprema Corte para derrubar essa regra, se o legislativo não permitir. Se essa regra for derrubada, o Trump vai ter a capacidade de cortar muito mais gasto do que as pessoas imaginam. Então, acho que esse é um ponto super importante para acompanhar. E daí tem outras avaliações também sobre gastos, grandes gastos no orçamento que não são autorizados ou tão mal utilizados, totalizam 1,7% do PIB. Você tem uma lista aqui de cortes de gastos possíveis, que são subsídios que foram implementados na administração Biden, que totalizam 2,3% do PIB. Então, assim, você tem aí um pool de gastos que você pode, eu acho, honestamente, que 1 ponto percentual, 1,5 ponto percentual de economia de despesa você consegue só realmente nessa parte de eficiência. Tá? Lembrando que a renovação do corte de impostos adiciona 1,3 pontos percentuais de déficit. Então, o DOGE conseguiria quase neutralizar isso. E se tivesse Impoundment Act voltando a acontecer, aí realmente a capacidade de cortar gastos pode ser muito maior. Então, acho que são esses dois pontos do Bessent e do DOGE que a gente tem que acompanhar para os próximos anos nos Estados Unidos. Europa, falo eu ou falo você? Não, acho que você pode começar, né? Posso falar aqui, né? Eu acho que a Europa tem a questão das geografias em dificuldade. A gente trouxe 2 slides de Europa, dado que a França entrou aí no radar. A gente estava olhando um pouco mais os grandes números, né? E realmente a Europa surpreende pelos números ruins. Então, um que me surpreendeu muito foi essa lista de países do Manufacturing PMI, do JP Morgan. Então, você pega dos últimos 9 da lista, 7 são europeus. Ou seja, tem uma concentração muito grande de países com crescimento e expansão da indústria abaixo de 50 e bem abaixo. Você pega a Alemanha 43, França 43 também. Daí você vai para os números de PIB, né? Demanda doméstica na Europa zerada, enquanto nos Estados Unidos crescendo 5,5%. E daí com reflexos dos preços de ativo. Né? Você pega a taxa terminal nos Estados Unidos perto de 3,80%, podendo até ser maior que isso, por tudo que a gente já falou.
E o Banco Central Europeu, ou a perspectiva para o Banco Central Europeu, que tem reunião amanhã, 1,70, eu acho que é o primeiro Banco Central que vai dizer que a política monetária não tem que ficar mais restritiva e que tem que voltar para o neutro. E daí, eu acho que essa é a grande diferença para os outros países. Esse gráfico, só para dar um zoom aí, a gente gastou muito tempo falando dessa linha laranja, né? Desde outubro, olha quanto a gente falou, chegou abaixo de 3% a taxa terminal do próximo ano. Né? Talvez você desenhar aí, né, como subiu muito. Isso aqui. A gente falou bastante disso no slide, alguns slides antes, mas a Europa, desde esse momento, na verdade, caiu. Né? Então, o juros terminal da Europa está mais baixo do que estava naquele mesmo momento, que era o low aí da economia americana, quando, né, o Powell está falando de 50 bips de corte, etc, etc. Então, é uma boca de jacaré muito grande. Né? Então, são duas realidades assim, totalmente opostas que têm acontecido nos últimos meses, Estados Unidos contra a Europa. E daí você vai na taxa de câmbio, você vê isso aqui. Né? Daí a taxa de câmbio sofre, a gente já vê uma taxa de câmbio hoje a 1,04, com esse diferencial de política monetária muito grande, com ameaças tarifárias também para a Europa. A gente até colocou alguns riscos, né, desse ano e do próximo. Tem a questão da guerra na Ucrânia que precisa ser resolvida e vai ser endereçado. Né? Ela está acontecendo, mas a conclusão dela está um pouco parada e deve acelerar em 25. Você tem a questão da França, das tarifas. Então você tem muita notícia negativa de Europa. Né? Você conversa com economistas europeus, é difícil ver assim, qual que é o trigger positivo. Né? Talvez o trigger positivo se a China fizer um mega estímulo, daí ajuda a Europa, meio que, né? Ou você tem uma solução sobre a guerra muito mais positiva do que se imagina. Mas você tem números realmente ruins, juro que deve cair mais e a moeda que deve ficar pressionada para baixo num futuro próximo. E aí um pouquinho do detalhe dessa confusão de França, né, bem rapidamente, a França tem um problema fiscal, muito parecido com o Brasil, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, mas é uma sociedade que não consegue chegar a um consenso sobre como arrumar e ajustar as contas públicas. É isso. Então você pega, antes da eleição que aconteceu há alguns meses, a perspectiva da dívida era uma estabilidade em torno de 110 e os números novos já mostram ela indo para 120. Né? Então, uma dívida crescente, um déficit nominal de 6% do PIB, que precisa de ajuste e, de novo, né, um Congresso muito dividido, que não chega a uma conclusão de como ajustar essas contas e um presidente enfraquecido, sem a possibilidade de uma eleição no curto prazo. A eleição legislativa daqui a 6 meses, pelo menos, eleição presidencial para 27, a menos que o Macron renuncie, mas ninguém acredita que o Macron vai renunciar tão cedo. Tá? Então você fica numa situação assim meio que difícil da segunda maior economia da Europa, com uma dívida super elevada e com taxas de juros crescentes, né? Que é o gráfico de baixo. Então, o spread entre França e Alemanha de 10 anos, né, hoje está no nível de 2010, né, que foi o auge da crise europeia da dívida soberana, e tem todas as suas implicações, né? Em que medida essa alta de juros continua, em que medida isso contamina outros países da região, apertando as condições financeiras. Os juros na França estão acima da Espanha e da Grécia agora. Da Grécia, exatamente. Está mais bem diferente de 2010. Em que medida o Banco Central Europeu vai conseguir intervir nesse mercado? Né? Porque o Banco Central tem essa prerrogativa de intervir no mercado de renda fixa longa, tipo um QE, mas os países têm que cumprir com algumas regras fiscais que a França não tem cumprido. Lembrando que o presidente do Banco Central Europeu é uma francesa, então tem todo um jogo político, a França é muito grande. Qual que vai ser o desenrolar dessa história? Né? Se esse spread for para 120 pontos, né? O que o Banco Central Europeu faz? Ele deixa rolar porque a França tem que fazer seu ajuste, ou ela é too big to fail e tem que intervir? Daí o câmbio é mais baixo ainda. Então, acho que tem muitas complicações vindo disso que não podem ser desmerecidas. Por isso que o posicionamento em Europa em equities é super baixo. Né? Daí eu passo para você aqui comentar um pouquinho da Bolsa, que até está indo bem. Né? Então, aqui na direita a gente fala um pouco de posicionamento, né? Usando também do Vanda que a gente usou antes. Dá para ver, os Estados Unidos aumentou muito o posicionamento aqui na margem nos últimos 2 meses, enquanto a Europa voltou, né, para esse nível zero aí. Então, o mercado é eficiente, né? Tudo que a gente está falando, né, as pessoas sabem. Então, por isso que o posicionamento está muito leve em Europa. E aí sempre tem esse questionamento, poxa, mas os índices estão bem no high, né? Especialmente o brasileiro que vê o nosso índice sofrendo, pô, como é que a Europa, todos os problemas, o índice está indo bem. A gente já falou disso algumas vezes aqui esse ano, que se você olhar o Eurostoxx 50 aí, né, e o DAX, que é a bolsa alemã, né, o azul claro e o vermelho escuro,
estão indo muito bem, né? Não sei se aqui desde o pré-Covid subindo 50 e poucos % em euro. Mas se você olhar os small caps da Europa ou mid cap da Alemanha, tá bem mal, assim, né? Tá meio de lado, faz muito tempo, né? Esse mid cap alemão aí, né, tá 5 anos parado em termos nominais. Então, né, realmente, eu acho que essa é a bifurcação. As grandes empresas são empresas globais, a gente já falou, né? Na Europa, né, que fazem Ozempic, né, que são plays de também nearshore nos Estados Unidos, que plays de marca de luxo conhecida. Então, não é tão... A exposição à Europa é até parecida, a gente mostrou, né, com as grandes empresas americanas. Então, são empresas globais mesmo. O índice, né, realmente melhorou muito nas últimas décadas. Não são as empresas tradicionais que as pessoas imaginam. Então, acho que isso que explica essa divergência. Mas, né, as empresas mais expostas ao doméstico estão sofrendo mesmo. E agora a gente vai falar um pouco de Brasil. Talvez até com um pouco mais de slides que o padrão, dado que a situação... 3 em vez de 2. Exato. Ou 3 em vez de 1. Você não quis fazer o do Botafogo, não sei porquê. Cheio de graça. Primeiro, esse slide era para ter sido apresentado no mês passado, mas teve um problema técnico de internet no prédio. Mas que agora já está devidamente resolvido. Mas acho que é melhor ainda o timing. Então, os males que vêm para o bem, né? Porque eu acho que encaixou melhor para falar agora. Na última live a gente estava falando dessa onda de direita, né? O Trump vencendo nos Estados Unidos, o Milei na Argentina mostrando cada vez mais reconhecido. Daí, será que vai ter uma onda de direita no Brasil ou não? Né? Sempre tem essa discussão. Daí a gente trouxe aqui a popularidade presidencial e comparado com outros países da América Latina, a gente vê como a popularidade do Lula é boa, né? Está em torno aí de 50%, que é um índice compatível com reeleição, quando você olha um pool de eleições no passado, no mundo inteiro. Né? É diferente bem da Colômbia e do Chile, onde a gente deve ver alternância de poder, especialmente no Chile, a gente já está vendo sinais disso. Por que isso acontece? Tá? Acho que uma das explicações é a sensação de que a economia está bem. Então, para o eleitor, talvez a principal variável seja a renda real, ou seja, o quanto ele ganha ajustado pela inflação. Então, a gente colocou nesse gráfico aqui da direita acima, para 3 administrações, então, Lula atual, Bolsonaro e Biden, como foi a evolução da renda real ao longo do mandato. Tá? Então, se você pegar hoje, o acúmulo de ganho de renda real no governo Lula 3 é de 6%. Então, a população deu 6% de renda real desde o início do mandato dele, que é um nível muito bom. É o nível que o Bolsonaro conseguiu encontrar no início do mandato dele, tá? E que depois foi ladeira abaixo em função da pandemia. A inflação subiu demais no mundo inteiro, aqui também, e daí a renda real caiu 10%, chegou a se recuperar no final da administração Bolsonaro, mas encerrou, né, o mandato com uma queda de 1,5%. Então, a sensação para o eleitor foi ruim. O Biden também sofreu a mesma coisa. Né? Durante praticamente todo o mandato dele, a renda real foi negativa. No final da administração, nos últimos 8 meses, a renda real voltou a crescer. A inflação caiu muito, né? A inflação caiu muito, mas isso demora para bater na percepção do eleitor. Né? Os estudos mostram que tem um lag grande. Então, assim, a sensação... A gente falou, né? A inflação ia machucar muito a possibilidade de reeleição do Biden e foi isso que aconteceu. Então, o Lula está bem por isso. Né? E quando você olha também a confiança do consumidor, ela está super alta, está perto de 100, tem uma relação enorme com a avaliação presidencial. Então, assim, a sensação térmica, né, do eleitor está boa. Né? Ele está empregado, ele está com uma inflação relativamente controlada, né? E isso se traduz numa boa popularidade presidencial. Então, é isso que a gente precisa monitorar daqui para frente para avaliar qual é a chance de reeleição do Lula ou de qualquer outro candidato que venha a concorrer na sua posição, qual é a manutenção dessa renda real nesse patamar. Daí tem um risco que a gente vai citar daqui a pouco. Antes disso, tem essa discussão... Só para fazer um comentáriozinho aqui, né? Acho que o gráfico da esquerda é interessante, né? São 2 governos de esquerda na América do Sul, que a popularidade caiu bastante, tem eleições no próximo ano, no próximo 2 anos, que está bem claro que a direita volta ao poder. Não é só aquela esperança, né, de alguns membros, né, que a gente vê no Brasil, realmente, concretamente, claramente, eles não vão ser reeleitos, e ainda assim a Bolsa não sobe lá, os ativos não performam bem. Né? Então, acho que isso é
parâmetro para levar em consideração que, né, tipo, e aqui não tem sinal nenhum que a popularidade do Lula está caindo, pelo contrário, né? Exato. E daí a gente trouxe aqui um pouco desse tema, que eu acho que ganhou força aí especialmente na imprensa, de Main Street contra Wall Street, que é uma expressão do Michael Harnett, do Bank of America. Se quiser, eu posso começar, depois eu passo para você. Daí você passa um pouco dessa visão. Então é um tema que o Michael Hartnett falava faz algum tempo, desde o pré-Covid. Basicamente, pensa na década que teve depois da Lehman até o Covid nos Estados Unidos. Foi uma década que a bolsa subiu muito, mas era uma década onde o desemprego não era tão baixo, produtividade não estava melhorando tanto, salário não estava aumentando muito, não tinha tanto investimento em fábrica, essas coisas, né? Os espíritos animais estavam ainda meio deprimidos desde a Lehman. Então era uma década boa para o rentista, vamos chamar assim. E ele fala muito dessa divergência, né? Que o sentimento no Main Street é uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, todas aquelas cidadezinhas pequenininhas, tem uma rua chamada Main Street, né, em algum lugar. E essa divergência do que está acontecendo para cada um desses públicos. E aí o call dele era que no Covid, quando finalmente fez muito estímulo fiscal, muito estímulo monetário, estava começando a gerar inflação, que o Banco Central ia ter que começar a normalizar os juros, a gente ia ver o período contrário, que era a economia bombando demais. Isso é bom para caramba para Main Street, todo mundo se sentindo empregado, aumentando o salário, tudo isso, mas que para ativos financeiros talvez não ia ser tão bom que nem não foi em 2022, que era aquela época da normalização que a gente falou bastante aqui. Isso lembra a gente muito o Brasil, assim, né? Pô, a economia está bombando, então Main Street equivalente, a gente botou 25 de março, está sentindo, né, que está indo bem para caramba a economia, só que os ativos financeiros não estão indo bem porque esse overheating quer dizer que tem uma normalização que tem que ser feita, que a gente não sabe como é que acaba essa história. Então, aqui, né, só para concluir a parte do Hartnett, eu passo para você, nessa tabelinha que ele tem essas sacadas legais, né, fala, a década de 2010 era a década que era boa para Wall Street, né, então 1% ia muito bem, era uma década de QE, uma década de desregulamentação, globalização, buybacks, né, desigualdade, você quer ter treasury, democracia era bom e deflação era o que a gente estava vivendo. Aí o call dele, né, que esse período do pós-Covid e tal ia ser, né, QT, ter mais intervenção, mais, né, nacionalismo, taxação de riqueza, né, um foco, né, mais nesse, né, inclusão. Você quer comprar bonds chineses e não americanos, porque é lá que estava tendo deflação, etc., ainda continua. Ditaduras, ou eu diria mais tipo populismo, esse tipo de coisa, em vez de foco tanto em democracia, e inflação em vez de deflação. Né? Acho que esse é um pouco essa ideia e essa nova era que ele achava que a gente podia estar entrando. Eu acho que para o Brasil essa dicotomia nessa lógica ficou legal também. Então passo de volta aí para você para continuar. A gente vê muitas frases, por exemplo, jornalista, né? Estava hoje, agora falando, poxa, a Faria Lima não entende que é bom cortar imposto para os mais pobres e tal. Então tem essa... Exato. Eu até peguei esse trecho da Eliane Cantanhede, do estado de São Paulo, do dia 6, né? Para o mercado, tudo é um desastre na vida real, milhões de brasileiros saem da miséria. Eu acho que ela resumiu bem assim, essa percepção, né? Que esse Wall Street contra Main Street. É verdade, tem essa dicotomia. Quando você olha, por exemplo, duas dados que chamam a atenção. Tá? Saiu na semana passada também uma síntese de indicadores sociais do IBGE, mostrando que, com benefícios, a proporção de pessoas que são pobres ou em extrema pobreza cai. Né? Que são as linhas cheias versus as pontilhadas. Se não tivesse benefício, você teria talvez 5 pontos percentuais a mais de pessoas pobres que com benefícios. Tá? Então, isso é bom. Tem a política governamental para isso mesmo, para tentar reduzir isso. Tá? Então, a sensação das pessoas que recebem o benefício é bom, elas gostam, e é preciso. E quando você vai num panorama mais amplo, bem macro, você pega o Misery Index, que é a soma de desemprego e inflação. Quanto mais baixo, melhor. Menos desemprego e menos inflação. E você soma isso no Brasil hoje, é o menor nível desde 2000. Incluindo o boom do Lula 1, 2, né? Tudo aquilo está melhor do que aquela época. Porque o desemprego é muito baixo no Brasil hoje, abaixo de 7%, e a inflação é baixa.
porque a meta de inflação foi mais baixa, ela puxou a expectativa para baixo, a inflação é mais baixa. Então, hoje, está a melhor sensação possível, né, das pessoas. Pô, a inflação está relativamente controlada, eu estou empregado, está tudo indo muito bem. Então, por isso que dá essa sensação, daí as pessoas, mas por que o mercado, o preço dos ativos estão indo mal, né? Pô, a Faria Lima está de birra, está de complô. Não tem nada disso, não existe esse complô, não existe essa coordenação assim tão maquiavélica que as pessoas imaginam. Pelo contrário. Pelo contrário, tem que lembrar que 2020... Todo mundo adoraria comprar e ganhar dinheiro. Sim, tem que lembrar que em 2021, quando, acho que em outubro de 2021, quando teve o meteoro dos precatórios, teve que ajustar o teto de gastos, o mercado teve um sell-off gigantesco. Tanto é que muita gente teve retornos muito ruins. Então, muita gente ficou aborrecida com o que aconteceu. Então, não tem nada a ver se quem é se o presidente A ou B. É a questão de uma política econômica que para em pé ao longo do tempo. Ano passado foi um dos melhores anos do Kit Brasil, né, da história. Exatamente. Então, acho que a questão desse negativismo do mercado, tem a pesquisa acho que da Quest, né, que foi na semana passada, mostrando a avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula. 90% acha negativo. Né? Porque o mercado avalia da seguinte forma, essa política econômica ela gera um desequilíbrio macroeconômico tão grande que em algum momento vai precisar de um ajuste. E o mercado ele antecipa. Então, ele já começa a precificar, em algum momento, o ajuste que vai ter que acontecer. Ou o juro vai ter que ser mais alto, que a gente fez na live passada do crowding out, ou a inflação vai ter que ser mais alta, ou o câmbio vai ter que ser mais depreciado, e isso começa a ir para o preço. Né? Então, não existe uma má vontade, é simplesmente reação à política econômica que tem sido feita. Eu acho que existia uma perspectiva de que esse pacote de gastos mudaria a trajetória da política econômica daqui para frente. Não foi isso que aconteceu. E o mercado teve um ajuste de preços mais bruto. Tá? Mas é essa a situação que está acontecendo. E o que você falou, né? O Kit Brasil, desde o início do governo Lula até o final de 2023, foi muito bom, subiu 20%. Esse ano que está indo mal, que está caindo 7%. Mas essa diferença. Né? Eu lembro uma frase também, a gente sempre cita aqui o nosso ex-chefe, né? O Stuberger, que ele falava assim, eu sou você amanhã. Então, o mercado financeiro tem um pouco isso com esse lado da sensação das pessoas da economia. Né? Ele está antecipando uma coisa ruim que pode acontecer. Eu até coloquei esse exemplo aqui de 2014. Né? O Misery Index estava num patamar bom. O mercado já não estava achando super esquisito a política econômica daquele momento. E depois a economia capotou e daí o Misery Index piorou muito. O desemprego subiu, a inflação subiu e trouxe toda aquela sensação ruim. Tá, então, acho que é essa dicotomia que às vezes as pessoas não entendem o timing dos eventos e os riscos que estão associados. Outra frase do Hartnett que a gente já falou bastante, mas o timing agora é bom para lembrar, porque eu não sei se todo mundo tem essa percepção, a gente já viveu muitas crises no mundo inteiro, essa ideia que o mercado só para de panicar quando o governo começa a panicar. Então, enquanto a gente fica lendo essas frases do governo, jornalistas e tal, meio que minimizando o mercado, achando que é um complô, alguma coisa assim, acho que isso só piora. Né? Então, o dia que a gente vê o governo realmente falando, não, vamos fazer o que tiver que fazer, que nem o triste, que nem o... Não, caraca, blanquear no ECB, lá da crise europeia. O Draghi. Que nem o Draghi fez o Whatever It Takes. Né, eu acho que isso que normalmente é o low da crise, é quando cai a ficha que eu tenho que fazer uma coisa de verdade. Acho que muitos achavam que esse pacote fiscal poderia ser esse momento, e, na verdade, foi o anti-momento disso. Né? Então, acho que esse é o ponto que a gente está vivendo. Né? Parece estar muito cedo para parar de panicar, porque o governo nem está levando a sério ainda o negócio. Exato. Talvez isso vai levar a sério quando contaminar a percepção das pessoas, mas aí talvez já seja tarde demais, especialmente para a popularidade presidencial, que é aqui o nosso último slide. Exato, que a razão que ele não está levando a sério é o que a gente já mostrou no slide anterior, que a popularidade dele, se fizer um ajuste fiscal muito grande, é ruim para a popularidade, então fica meio que um perde-perde. A gente viu isso nos anos 90, quando o Fernando Henrique fez um grande ajuste, acabou com a popularidade dele. Né? Então... Isso. E o Lula acho que foi isso também que derrubou a Dilma, só que o problema é que esses desequilíbrios da economia começam a afetar a percepção. Né? Então, a inflação está subindo, não é só a implícita, mas você pega os próprios números de inflação estão subindo, a inflação de alimentos está subindo, então a gente está vendo aqui já um spread de implícita contra a meta nos níveis mais altos. Posso só fazer um parênteses? Eu devolvo para você. Então, a gente falou muito de fiscal em várias lives esse ano aqui no Brasil, né? O crescimento do PIB, quanto que ele teria que ser, dado o nosso déficit, né? Com o juro real que a gente tem, mapeou contra vários países, que não é sustentável, etc.
Acho que agora o mercado está super focado nisso. Dá para ver que hoje a gente quase não falou de fiscal aqui, que a gente acha que já está batido esse tema. E, na verdade, acho que o ponto mais importante para o próximo ano, para ficar de olho, acho que é a inflação, né? Então, acho que esse é o grande assunto, que não está se falando tanto sobre isso, que é uma das razões que a gente tem dificuldade de achar que está na hora de comprar Brasil, alguma coisa assim, porque a inflação só está piorando. Parece que está muito cedo nessa trajetória, né? Como que a gente vai trazer essa inflação para baixo de novo, sem ser com uma grande crise ou com uma grande queda de popularidade, né? Algumas decisões que a gente não vê o caminho para chegar lá, né? Então, enquanto isso, a inflação só está aumentando, indo na direção errada. Então, difícil saber onde é que vai parar os juros, onde é que vai acontecer com a economia. Né? Acho que esse é o pano de fundo, porque a gente trouxe inflação, que parece um assunto meio, né, talvez não tão importante quanto fiscal, quando você está lendo o jornal, etc. Mas para a gente, eu acho que é isso que vai ditar o mercado aqui no Brasil, é o que acontece com a inflação. Falou tudo. Todos os drivers são esses, né? Tipo, você pega a economia está super aquecida, né? O PIB está crescendo 3,5% ao ano, contra um PIB potencial de 2%, se esticar a corda 2,5%, assim, é acima do potencial, o hiato do produto está positivo, pelas próprias métricas do Banco Central, e muita gente acha que essa métrica aqui que o Banco Central utiliza ela está subestimada, é mais do que isso, tá? Então, tem uma pressão de demanda genuína por trás, então não é só alimento, você vai lá ver inflação de subjacente, serviço, núcleo de inflação, está acelerando, está indo para 6%. E agora, em cima disso, vem o dólar. Então, a gente fez uma coisa bem simples assim, para tentar entender, né? Passar a mensagem bem simples, mas uma variação, o dólar subiu 20% contra o real esse ano, né? E isso pode gerar aí uma inflação, de, pelo menos nos próximos 6 meses, o IPCA acelerar para 6%. E daí aquele misery index que estava bonitinho lá vai piorar, vai começar a subir e vai gerar um desconforto na sociedade. E daí como se resolve isso, né? Você vai duplicar a aposta e começar a fazer medidas de controle de preço, que é uma possibilidade, ou o Banco Central vai fazer o serviço que tem que fazer, mas vai gerar uma desaceleração econômica que é danoso para a popularidade. Então, é uma situação assim, uma situação complicada para a administração. E sim, eu acho que a inflação vai ser um tema que vai incomodar. Eu acho que já começou a incomodar, especialmente com a inflação de alimento indo para 8% e todas as medidas de núcleo subindo. Então é difícil ainda ficar construtivo em Brasil, sem falar o internacional, que é ruim. Saiu essa notícia hoje que a China vai depreciar a moeda se tiver tarifa contra, então vai pegar no real. O real pode depreciar ainda mais. A gente pode ter saudade do real a 6, o real dólar a 6. Entendeu? Imagina se o Fed para de cortar e começa a aumentar juros, né? O que acontece também. Não, só de não cortar mais, a curva abre mais 50 bips, a China deprecia a moeda, o câmbio vai para, sei lá, não é 6, é mais. Não vou nem chutar o valor, porque depois vão me cobrar, né? Só vai piorar, os drivers são ruins, né? Então acho que tem que tomar muito cuidado com essa situação. Mas depois essa Bem, nessa nota otimista aí, né? Natalino aí do Fenômeno. Bem, muito obrigado por participar de todos esses overviews aqui esse ano com a gente. Acho que a gente tratou de vários temas, foi um ano bem ativo. Acho que 2025 promete ser outro ano super interessante, dinâmico nos mercados lá fora, aqui também. E contamos com a sua participação de novo, e para todo mundo, a gente se vê próximo ano só, então aproveite aí o final do ano, boas festas para todos. É isso aí, feliz 2025.